Um soldado americano está detido na Coreia do Norte depois de ter atravessado a fronteira sem autorização. O Pentágono confirmou a informação e ainda disse que o militar envolvido no caso já teve problemas disciplinares. Marcelo Favalli está aqui de volta para tratar deste assunto. O que acontece a partir de agora, hein, Favalli? Olá, Carlos. Boa noite de novo a quem está do outro lado da linha aí. Essa é uma história meio rocambolesca. Primeiro, esse militar, identificado como um soldado raso de segunda classe, Travis King, ele tem problemas disciplinares, está na ficha corrida dele do Exército. Aparentemente, ele estava sendo retirado da Coreia do Sul. Parênteses importante, os Estados Unidos e a Coreia do Sul têm parcerias militares muito importantes depois da Guerra das Coreias, na década de 50, e tem grandes bases militares na Coreia do Sul. Aparentemente, esse Travis King era um soldado dessa base militar, estava de saída da Coreia do Sul, mas resolveu ingressar numa missão com uma outra patrulha, chegou perto da fronteira e, propositalmente, não se sabe por quê, atravessou para o outro lado da fronteira e aparentemente foi capturado, então, para a Coreia do Norte. E aí começa um problema diplomático entre Coreia do Norte e os Estados Unidos, porque não muito distantemente, vamos voltar um pouco no tempo aí, entre 2016 e 2017, os Estados Unidos se colocaram aí num embaraço diplomático com a Coreia do Norte, pedindo a libertação de um jovem, na época, com 22 anos, Otto Warmbier. A gente até tem imagens recuperadas dele, de arquivo. Ele chegou a ser condenado por 15 anos em trabalhos forçados na Coreia do Norte por tentativa de roubo de um cartaz de propaganda política da Coreia do Norte em um hotel em que ele estava hospedado. Ele estava ali numa missão como um voluntário de causas humanitárias, tentava ensinar inglês. E aí ele foi colocado em prisão, foi julgado, teve que fazer uma espécie de uma confissão forçada, admitindo o seu erro. Ele não chegou a ficar 15 anos preso, ele ficou 1 ano preso só. Houve um acordo entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, ele foi devolvido para a família em Cincinnati, nos Estados Unidos, mas quando ele chegou em casa, ele estava em coma. A Coreia do Norte disse que ele sofreu algum tipo de botulismo, que talvez tivesse tentado suicídio, tomando pílulas para dormir em excesso. Ele não viveu muito tempo. E esse é um caso bastante emblemático. Por que eu estou fazendo essa associação? Porque muito provavelmente um soldado fardado do exército americano em poder da Coreia do Norte vira uma peça de barganha para algum tipo de flexibilização que os norte-coreanos venham a exigir dos Estados Unidos. Mas eu ainda estou no campo da especulação. Vamos ao concreto, tá? Vamos entender o que é essa complicada fronteira entre os dois países que surge a partir de julho de 1953, depois de uma guerra, houve um armistício, um acordo entre as duas partes para que não houvesse mais agressões. Nunca houve a paz declarada entre as duas Coreias. E estabeleceu-se aqui uma fronteira, que ela não é muito porosa, é difícil de atravessar, porque existem poucos pontos de travessia. Mas a parte mais curiosa, mais folclórica, mais nevrálgica da fronteira, que é a capital Pyongyang, Seul, a capital da Coreia do Sul, está nesse quadradinho aqui, que eu vou explicar melhor nessa outra tela. Primeiro esse quadrado aqui, que é a chamada zona desmilitarizada, que de desmilitarizada só tem um nome. É um enorme traçado e que existem pontos de observação dos dois lados fortemente armadas. Mas existe uma espécie de uma mancha, né, uma área em que os militares não podem se aproximar, garantindo então esse armistício de 1953. E aqui eu fiz marcações do que é o terreno, então existem prédios dos dois lados, os chamados pontos de observação, e aqui uma construção que está exatamente na linha. Metade da construção está de um lado, metade da construção está do outro, e é um ponto de comunicação. Então, houve encontros dos presidentes ou então encontros diplomáticos que eles ficam ali, cada um de um lado da mesa e, por incrível que pareça, a mesa está tracejada, cada um de um lado da fronteira, para não dizer que uma Coreia invadiu o território da outra. Mas aqui a gente teve, por exemplo, em 2018, no dia 13 de novembro de 2018, um soldado norte-coreano fugiu e ele foi aqui capturado pelos sul-coreanos.
isso é relativamente comum. Norte-coreanos tentarem fugir do regime, eles vão para a Coreia do Sul tentando ser abraçados. E aqui, vou voltar ainda mais no tempo, em 84, um estudante soviético que fazia uma viagem ali de visitação à Coreia do Norte, tenta fugir do regime soviético, comunista, tentando atravessar na Coreia do Sul, mas ele acaba sendo capturado, baleado, aqui nesse ponto ainda do outro lado da fronteira. Agora, eu falava dessa parceria militar entre Estados Unidos e da Coreia do Sul. Não coincidentemente, também está nesse imbróglio, houve um encontro entre o Biden e uma delegação da Coreia do Sul recentemente. Então o Biden falou, olha, eu vou colocar na costa sul-coreana, nessa base americana que nós temos na Coreia do Sul, o nosso USS Kentucky, da classe Ohio. Se trata de um dos submarinos nucleares mais modernos, não só da frota dos Estados Unidos, como de todo mundo. É esse gigante de propulsão nuclear, ou seja, uma arma estratégica. Ele não precisa vir para a superfície para ser reabastecido, porque ele tem uma pequena usina nuclear dentro dele, é por isso essa estratégia. E aqui ele carrega 134 mísseis Tomahawk que podem ser equipados com ogivas nucleares. Ele tem um incrível sonar na ponta, capaz de identificar inimigos a muitos quilômetros de distância. É um monstro metálico e é uma arma muito estratégica do arsenal dos Estados Unidos. Está emprestado ali para a costa da Coreia do Sul para exercícios conjuntos. E isso acontece justamente nesse momento de tensão que envolve Coreia do Sul, Coreia do Norte e Estados Unidos. De novo, cenas dos próximos capítulos que merecem ser acompanhados com o vigor de uma novela mexicana. É isso, ou uma novela asiática, elas estão em alta também. Um abraço, Favalli. Até amanhã.